Muy buenas noches, Muito boa amados noite, hermanos y amados amigos irmãos e amigos presentes. Es presentes. para mí una É bendición para mim grande uma bênção estar grande con ustedes estar en com esta vocês ocasión nesta para ocasião compartir unos para momentos de compartilhar compañerismo uns momentos de alrededor de la companheirismo ao palabra de redor da Dios palavra de bajo el Deus tema sob o tema la A trayectoria de la trajetória luz, da luz, para lo cual quiero leer para o qual quero ler en Génesis em capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versos 1 versículos al 5, 1 ao donde 5, nos dice: onde nos en el disse: principio No creó Dios princípio los criou Deus os cielos y la céus tierra, e a terra. y la tierra estaba E a desordenada terra y estava vacía, desordenada e y las vazia, tinieblas e estaban havia sobre la trevas faz sobre a del face abismo, do abismo, y el Espíritu de e Dios o se Espírito de movía Deus se sobre la movia faz sobre a de las face aguas. das águas. Y dijo E Dios: disse sea Deus: la luz. haja Y luz, fue la luz. e houve Y luz. vio Dios que la E luz viu era Deus buena, que era boa y separó luz, Dios e la fez Deus luz de las tinieblas, separação entre a luz e as trevas. y llamó Dios a la luz E día, Deus chamou a y a luz las dia, tinieblas llamó e as trevas noche. chamou Y noite. fue la tarde E y la foi a mañana tarde e a un manhã día. um dia. Pueden tomar asientos si tienen la Podem tomar bondad. assentos, tenham a bondade. Encontramos Aquí en el Génesis aqui em Gênesis cómo la luz como a luz apareció apareceu y fue la manifestación e foi a de aquella manifestação palabra daquela palavra criadora criadora hablada falada de Dios, de Deus. el verbo O que era con Verbo Dios, que estava com e era Deus e era y era Deus. Dios, E era Deus, el cual se movía sobre las o aguas, qual se movia sobre as y habló águas e falou esa palabra creadora, essa palavra criadora y apareció la luz. e apareceu a Sin luz. la luz Sem a luz no podía haber vida. não podia haver vida. Por eso cuando surgió la luz, Por isso, luego quando surgiu a separou luz, em seguida la luz de las separou tinieblas a luz das y trevas continuó llevando a cabo su e labor continuou Dios, realizando Deus seu Até que foi trabalho haciendo que la vida até que foi surgiera, fazendo que a vida hasta surgisse, que trajo al ser humano a até que existencia trouxe para o ser en humano a planeta existência Tierra. neste Assim planeta trajo Deus Terra. a Assim existência, trouxe Deus à existência esa primera creación, essa primeira en criação, donde creó onde criou al ser humano ao ser su humano cuerpo físico del seu polvo corpo de la físico tierra. do pó da terra. Y ahora E agora, la Escritura nos habla a Escritura nos de fala la luz resplandeciendo da luz y nos resplandecendo muestra e nos mostra cómo la luz ha estado resplandeciendo como a luz esteve tras resplandecendo dia após dia durante todos estos durante milenios, todos estes milênios, desde que Deus disse: haja luz, fue la luz. e foi a luz. Por causa de la venida de la luz, Por causa vino la da vida vinda da luz veio a vida todo lo que en la para actualidad tudo o que atualmente existe existe en la tierra. na Terra. Sin la luz Sem a no luz, puede haber vida não pode en haver este vida planeta Tierra. neste planeta Terra. Ahora Agora, Dios nos habla Deus nos fala de una nueva creación, de uma nova E nos criação e nos de fala segundo Adán. de um segundo En Adão. Apocalipsis capítulo Em Apocalipse, capítulo 13, 3, verso versículo 14, nos que disse Cristo es el principio que Cristo é o de la creación princípio de Dios, da o sea, criação de Deus, ou de seja, una nueva de creación uma nova que criação Dios está llevando que Deus a cabo. está realizando. Y así como hubo luz para E aquella assim como houve luz creación para aquela criação del pasado, do passado, del Génesis, de Gênesis, hay luz para la nueva há luz creación. para a nova criação. Y ahora E agora, en Apocalipsis, vamos a ver aquí, en San vamos Juan ver aqui, capítulo em 1, São João capítulo 1, nos dice nos disse
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vejam onde está a luz dos homens. Onde está? No Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual é o Criador de todas as coisas. É o Criador de toda a criação. A luz nas trevas resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ela. Assim foi em Gênesis, e assim é nesta nova criação. Disse: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem é a luz verdadeira que alumia todo homem que viria a este mundo? O Verbo que estava com Deus e era Deus, o Criador de todas as coisas. Quem criou os céus e a terra. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para o povo hebreu. E os hebreus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isto é por meio do novo nascimento, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, assim é como se realiza o novo nascimento. É Cristo quem realiza este novo nascimento na pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem se fez carne e habitou entre os seres humanos no meio do povo hebreu? O Verbo que estava com Deus e era Deus. Quem criou todas as coisas. Quem é a luz de todo homem que vem a este mundo. A luz do mundo. E essa luz viria a este mundo. E como viria a este mundo? Viria a este mundo encarnado, feito carne, feito homem no meio do povo hebreu, para realizar sua obra de redenção e tomar nossos pecados e por eles morrer. Ele se tornou um de nós para tomar nossos pecados e morrer por nós, para nos tornar como Ele. Ele se fez como nós, para nos fazer como Ele. E agora, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, Ele tirou nossos pecados, e nós, quando o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, se fez efetivo em nós o sacrifício de Cristo e produziu o perdão de nossos pecados e tirou todos os nossos pecados. E em seguida, nos deu seu Espírito Santo e, consequentemente, nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão. Porque quando nascemos nesse planeta Terra por meio de papai e mamãe, recebemos um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão.
e um corpo do mundo, mortal, corruptível e temporário. Mas agora no programa de criação divina, nesta nova e para esta nova criação que Cristo está realizando, da qual Ele é o primeiro, Ele é a cabeça. E a continuação desta criação são os membros do corpo místico de Cristo, ou seja, os membros da sua igreja. Ele, assim como primeiramente teve seu corpo teofânico, chamado anjo de Jeová, o anjo do pacto, no qual apareceu a Abraão e aos outros profetas, e por isso Jesus Cristo podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, viu-o e se alegrou. Diziam-lhe: não tens 50 anos ainda e dizes que viu Abraão? Ou seja, estão lhe dizendo que era mentiroso, porque não tinha 50 anos ainda e dizia que tinha visto Abraão. Mas Jesus disse-lhes: antes que Abraão existisse, eu sou. Isto está em São João capítulo... Vamos ver. Por aí pelo capítulo 10. Vamos ver onde encontramos. Miguel, se pode conseguir. 8, capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 56 em diante, disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí temos o eu sou, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, identificando-se como eu sou, o qual apareceu a Abraão em forma visível, se materializou diante de Abraão, junto com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e comeram com Abraão uma vitela que Abraão preparou com pães também e leite também, e todas as demais coisas que colocavam na comida. E quando disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Agora vejam, porque disse, antes que Abraão existisse eu sou, identifica-se como eu sou, como o anjo de Jeová, o anjo do pacto, ao qual, quando Moisés perguntou qual era o seu nome, ele disse: eu sou o que sou. Isto disse em 4 consoantes que são o Y grego, ou seja, o Y, H, W, H. E agora por isso é que, em sua primeira vinda, ele vem com o Y, que traduzido ao espanhol e também ao grego é o J. E por isso seu nome começa com o J. E podemos ver que também, em hebraico, o nome Jesus em hebraico é Josué ou Yoshua. E começa em hebraico com o Y, ou seja, com o Y. Agora, a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, tem duas partes. Sua primeira vinda, com o nome Jesus, em espanhol e em outros idiomas, mas em hebraico, Yoshua. E agora, para a sua segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá, assim como veio em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus. E agora, para a sua segunda vinda, ele disse que tem um nome novo. A pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu, vindo no capítulo 2, na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor,
é a segunda vinda de Cristo, é a vinda do anjo do pacto no último dia, na etapa dos pés de ferro e de barro do reino dos gentios. E esta é a mesma pedra ou pedrinha branca que vem com um nome que ninguém conhecia. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E por que vem com um nome que ninguém conhecia? Porque o nome Jesus todos já o conhecem desde 2000 anos para cá como o nome que foi usado na primeira vinda de Cristo, na vinda do anjo do pacto encarnado, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Mas agora, para a sua vinda, no último dia, a vinda do anjo do pacto, velado em carne humana e revelado através de carne humana, ele virá com um nome que ninguém conhece. Cristo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, também nos fala deste nome novo. E nos disse, ao que vencer. Recordem que isto é para o vencedor. Disse, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Um vencedor virá com o nome de Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, que a cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, tem um nome, e esse é o nome eterno de Deus. Ou há acaso algum nome melhor para a cidade do nosso Deus? Não há. A cidade do nosso Deus é esta Nova Jerusalém, que tem por nome o nome eterno de Deus. E o nome eterno de Deus foi mostrado a Moisés nessas 4 consoantes, e grega, ou seja, o Y, H, W, H. E na primeira parte da sua vinda, que foi a primeira vinda de Cristo, já podemos ver que parte dessas 4 letras consoantes já foi usada. Continua dizendo, escreverei, vamos ver, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e meu nome novo. Isto talvez seja uma surpresa para muitas pessoas, mas aqui está na Bíblia. Cristo escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor, que é o nome eterno de Deus. Para quando? Para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para o cumprimento da vinda do anjo do pacto, velado e revelado em e através de carne humana, como a luz do último dia para o glorioso 7º milênio, que é o último dia. Agora, no livro do profeta Isaías, encontramos que Deus nos fala dessa luz. Mas vejam vocês, é a mesma luz que em Gênesis falou a existência, a luz sobre o planeta Terra. Porque o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo se movia sobre as águas. E o Verbo, vejam vocês, é a luz que ilumina todo homem. O Verbo é Deus em seu corpo teofânico, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, e pode se manifestar com este corpo em forma de luz. Pode passar
a outras dimensões. E quando passa pela dimensão da luz, pois vai se ver em forma de luz também. É o mesmo que apareceu a Moisés na forma de luz, nesta coluna de fogo, sobre uma árvore, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E enviou o profeta Moisés ao Egito para libertar o povo hebreu. E depois que libertou o povo hebreu por meio de Moisés, porque esta luz esteve manifestada em Moisés, e por meio de Moisés libertou o povo hebreu e os levou pelo deserto por 40 anos, e depois por meio de Josué os introduziu à terra prometida. Quem foi? Foi o Verbo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que estava com Deus e era Deus, o qual em forma de luz, na forma da coluna de fogo da Shequina, guiou o povo hebreu. De noite lhes iluminava o caminho e de dia era uma nuvem que os cobria do sol. E agora, essa luz verdadeira que ilumina todo homem viria a este mundo. E como viria a este mundo? Se fazendo carne, o Verbo, o anjo do pacto, o mesmo Deus com seu corpo teofânico, se vestiu de carne humana e habitou no meio do povo hebreu. Era o Verbo feito carne. E continuava sendo a luz. Portanto, ele podia dizer: Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque Ele é a luz que ilumina a todo homem. E agora, vejam vocês como a luz resplandeceu para que uma nova criação viesse à existência. E esta nova criação esteve vindo à existência e, primeiramente, esteve obtendo seu corpo teofânico da sexta dimensão. Esteve vindo à existência na sexta dimensão, que é a dimensão onde, primeiramente, tem que chegar os que vão viver eternamente em um corpo físico, mas primeiro tem que passar pela sexta dimensão e receber o seu corpo teofânico, um corpo parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, e ser a imagem de Jesus Cristo, ser a imagem do anjo do pacto, ou seja, ter um corpo teofânico como Jesus Cristo, o qual viveu por milhões de anos nesse corpo teofânico, no qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento e também no qual e através do qual trouxe à existência toda a criação. Mas depois se fez carne e habitou entre nós. E podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Por quê? Porque se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica só, mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus com vida eterna. Por isso, para o tempo final, haverá milhões de seres humanos que ressuscitarão em corpos eternos. E outra quantidade de filhos e filhas de Deus que estarão vivendo na terra serão transformados e terão também um corpo eterno, com vida eterna. E agora, assim como para obter nosso corpo teofânico da sexta dimensão e vir à vida eterna, recebendo o novo nascimento, ao receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, teve que vir quem? A luz do mundo manifestada em carne humana, para esta primeira parte desta nova criação. Esta primeira parte que é a criação do nosso corpo teofânico da sexta dimensão, o qual vem de Deus, do anjo do pacto, da luz da Shequina, do Verbo. Daí é de onde vem nosso corpo teofânico. Vem do anjo do pacto, que é o Espírito Santo, é o varão vestido de linho que aparece em Ezequiel capítulo 9 e em Daniel capítulo 12 sobre as águas do rio. E a cada lado aparecem dois personagens mais, um em um lado do rio e o outro do outro lado, que são os arcanjos Gabriel e Miguel.
E agora, para nosotros para obtener nós obtermos en el día posterior no el nuevo último cuerpo, el dia o cuerpo novo eterno, corpo, o corpo así eterno, como la luz assim como a resplandeció luz 2000 años atrás, resplandeceu 2000 anos que atrás, fue la venida que del foi a Verbo, vinda do hecho Verbo, carne en medio de feito los seres carne no humanos, meio dos y seres fue la luz humanos, e foi a que luz alumbra a todo que hombre, ilumina viniendo a todo este homem mundo, vindo a este y mundo, dijo, yo e soy disse: Eu la luz sou a del luz do mundo, y el que mundo. me sigue E no quem me andará en segue tinieblas, não mas andará em tendrá trevas, mas la terá luz a de la luz vida, da de la vida, vida da eterna. vida eterna. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, tenemos la promesa de la temos a venida promessa da del vinda ángel del do pacto, del anjo do ángel de pacto, Jehová, do anjo de que es Jeová, la venida de que é a Jesucristo, vinda de Jesus nuestro Cristo, Salvador, nosso Salvador, en Espíritu Santo, em en su cuerpo Espírito teofánico, Santo em seu corpo pero para teofânico, mas manifestarse para se tendrá manifestar, que velar terá en que carne se humana, velar por em medio de carne humana e por meio de carne manifestarse humana se manifestar hablarle e a su falar iglesia à sua en este día igreja postrero. neste último Y él dia. vendrá como E el ele león de la virá tribu de como Judá, leão como da rey de tribo de reyes Judá, y señor como de rei dos señores reis e en su senhor dos obra senhores, de reclamo. em sua obra de Y reclamação. vendrá con un E virá nombre nuevo, com um nome novo, com um nome que ninguém conocía, conhecia, con un nombre com um que nome ninguno que comprendía, ninguém compreendia, somente ele. Por isso É que em Apocalipse capítulo 19, onde nos presenta onde el nos Apocalipsis, apresenta o Apocalipse, venida del a Señor vinda do sobre Senhor un caballo sobre um blanco, cavalo branco, dice, disse. Entonces, Então, verso 11 en capítulo adelante, dice, 19, versículo 11 em entonces vi el diante cielo diz: abierto, E vi o y céu esto un aberto, caballo e eis blanco, y um el que lo cavalo montaba se branco. llamaba O Fiel que y estava verdadero, sentado y sobre con ele chama-se justicia Fiel e busca y Verdadeiro, pelea, sus julga e ojos eran como peleja llama com de justiça, fuego, e seus olhos eram como y chamas de había en su fogo, cabeza e muchas sobre a diademas, sua cabeça y tenía havia un nombre muitos escrito que diademas, ninguno e tinha um conocía, nome escrito sino que él ninguém mismo. conhecia senão ele mesmo. Siendo la venida del Señor para el día Sendo a postrero, vinda do Senhor para o último dia, y viniendo con un e nombre que vindo ninguno com um conocía, nome que ninguém sino él conhecia, a mismo. não ser ele mesmo. Esse Esse é o nuevo del nome cual habla novo do qual Jesucristo, Jesus el Cristo cual fala, es o el qual nombre é o eterno nome de Dios. eterno de Deus. Y en el cumplimiento, E no en el cumplimiento de su cumprimento, venida no será cumprimento manifestado da sua vinda, ese será nombre. manifestado Ahora, este nome. continuamos Agora leyendo, continuemos donde dice lendo, esto, onde continua disse, diciendo, continua estaba vestido dizendo, de e ropa estava teñida en vestido sangre, de y su uma nombre es roupa el salpicada de Verbo sangue, de Dios. e o seu Es nome la é o venida del Verbo de Dios. Deus, En é a el principio vinda era do el Verbo, Verbo y de el Deus. Verbo No era con princípio Dios, era y o el Verbo, e o Verbo estava com era Deus, Dios. e o Este era el Verbo era principio con Deus. Dios. Ele estava Todas no las cosas por princípio él com fueron Deus. hechas, Todas y as sin coisas él foram nada de lo que feitas ha por sido ele, hecho sem ele nada fue do que hecho. foi feito Y se luego fez. E em dice, y en él seguida estaba la disse, vida, y la nele vida estava a era vida, e la a luz de vida los era a hombres. luz dos homens. Él sigue siendo Ele la continua luz de sendo a los luz hombres dos para homens el día para o postrero en último su dia, segunda em venida. sua segunda vinda. Y aquel verbo se E hizo aquele carne Verbo se fez carne e habitou habitou entre entre nós para para su primera venida. sua primeira Y vinda. para su segunda E venida, para a la sua venida del segunda verbo vinda, a en vinda el do día Verbo postrero no en un último caballo dia blanco, em um cavalo será branco será el verbo o nuevamente Verbo novamente haciéndose se carne fazendo en el día carne postrero. no último dia. Y eso será E isso será luz a luz resplandecendo en el día no postrero último para dia traer para trazer a existencia a existência la nueva raza, a nova raça, criação essa nova que já criação obtenido que já en obteve el programa dessa no nueva programa criação, desta su nova cuerpo criação, teofánico, seu corpo para teofânico. el día E para o postrero último dia receberá receberá também seu corpo físico eterno e e glorificado, glorificado, que ele prometeu para todos seus filhos que vivem neste último dia e para os que partiram no passado. E agora, com a vinda do Verbo, no último dia, teremos a bênção da luz resplandecendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e o profeta Moisés no Salmo 90, versículo 4. Não há luz, exceto por meio da palavra prometida de Deus, sendo cumprida em cada era e em cada dispensação. Portanto, a vinda da luz para o último dia, sendo a vinda do anjo do pacto, a vinda do Verbo, se fazendo carne no último dia,
será no cumprimento do que Deus prometeu à sua igreja para este tempo final, que é a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. No cumprimento da promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, a vinda do Verbo para este tempo final. Continua dizendo, e seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sai uma espada aguda, isto é a palavra. Não é uma espada literal, mas a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem como filho do homem e filho de Davi. Por isso vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, a vinda do Verbo para o último dia, vejam o que será conforme ao que diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Vimos a trajetória da luz, que é Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, desde Gênesis, e agora estamos vendo em Apocalipse. Ouvimos também 2000 anos atrás, quando se fez carne e habitou entre os seres humanos, em sua vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E agora, para o último dia, ele vem, conforme foi prometido. Mas vamos ver como é que ele vem. O precursor da segunda vinda de Cristo disse no livro Os Selos, página 131, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, venceu-os e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Porque nos trovões é revelada a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é o sétimo selo. Esse é o mistério contido sob o sétimo selo, o qual foi aberto no céu em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E quando foi aberto no céu, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E os trovões, que é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, é o que revela, o que dá a conhecer este mistério da vinda do Senhor, este mistério do sétimo selo. E, consequentemente, revela o mistério do nome novo que ele recebeu quando subiu ao céu. Disse, será revelado nos trovões. Os trovões dão a fé, a revelação para o rapto, à igreja de Jesus Cristo, porque revelam o mistério da segunda vinda de Cristo, com seu nome novo e sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora, o que tem que vir? Tem que vir como? Em um cavalo branco. E tem que ser a vinda do Verbo, do anjo do pacto. E tem que vir com um nome que ninguém conhecia, com um nome novo. Vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia este nome, a não ser ele mesmo. E quem poderá revelar à igreja de Jesus Cristo o mistério deste nome? Pois quem o conhece, e o único que conhece esse nome e o mistério desse nome, é ele mesmo.
E por isso ele mesmo vem como o leão da tribo de Judá, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. E a voz dos 7 trovões é a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz do verbo. E por meio dos 7 trovões, a voz de Cristo, é que é revelado o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda e o mistério do seu nome novo para a sua vinda no último dia. Ninguém entendia este nome, a não ser ele mesmo. Por isso é que somente ele mesmo, é quem o pode revelar à sua igreja. E ele é o único que conhece o mistério da sua vinda no último dia. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. Quando veio o Verbo 2000 anos atrás, foi chamado seu véu de carne Jesus. Era o Verbo de Deus que estava no princípio com Deus e era Deus. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó com seu corpo teofânico dentro do corpo de carne chamado Jesus. Por isso, quando Felipe disse no capítulo 14 a Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus disse, Felipe, tanto tempo faz que estou com vós e ainda não me conheceste? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou vice-versa? E quem me viu a mim, viu o Pai? E como podiam ver o Pai? Porque o Pai estava velado em carne humana. E podiam ver o véu de carne, o corpo físico que o Pai Celestial tinha, no qual estava manifestado. Segue dizendo, e os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as pessoas, e as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste... Em sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque sua vinda é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vem como Filho do Homem e Filho de Davi. Vem como Filho do Homem e Filho de Davi. Assim veio em sua primeira vinda, 2000 anos atrás. E quando se fala da vinda do Filho do Homem, se fala da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vestido de carne humana em um profeta. Por isso, sua vinda, 2000 anos atrás, foi a vinda do anjo do pacto, do Verbo de Deus com seu corpo teofânico dentro de um corpo de carne chamado Jesus, na forma de um profeta, o profeta de Nazaré, para a sua segunda vinda, pois seguramente chamarão o profeta de tal qual lugar, do lugar de onde vier. Assim o receberá o povo hebreu. Agora, em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. Apocalipse 19, versículo 11 em diante. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do anjo do pacto, a vinda de Cristo. E agora, nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 134, 2 selos, em espanhol. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página
277 do livro dos selos em espanhol também nos fala do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e disse, orando disse, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, ou seja, que o cavaleiro desse cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é um homem da sexta dimensão, o qual é o mesmo Deus com seu corpo da sexta dimensão. Enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. E agora, na página 146 do livro dos selos também nos fala algo aqui. Disse, está falando o que estará acontecendo no tempo final, onde, por um lado, virá o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 8, que tem por nome morte, onde o diabo estará encarnado. Ou seja, que a vinda desse cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 8, é a vinda do diabo encarnado em um homem deste tempo final. Mas, por outro lado, temos a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo de Jeová. E agora vamos ver o que será a vinda do cavaleiro do cavalo amarelo e o que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Disse, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora vejam vocês, o diabo se encarnará em um homem deste tempo final, o qual é o anticristo, o homem do pecado. E se cumprirá a palavra escrita que a besta, que será o diabo encarnado em um homem, estará nesta terra. E os 10 reis que aparecem em Apocalipse capítulo 17, versículo 8 ao 18, darão seu poder e sua autoridade. Leiamos isto aqui para que possamos ter o quadro claro do que estará ocorrendo, tanto do lado do inimigo de Deus e o programa do inimigo de Deus, como também da parte de Deus e seu programa para este tempo final. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante, disse, e a besta que era e já não é, e é também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis, porque são os primogênitos de Deus, são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, os que estão
com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam que batalhará a besta e esses 10 reis batalharão contra quem? Contra o Cordeiro, contra o anjo do pacto, Jesus Cristo que virá no último dia, manifestado, vindo em um cavalo branco, como disse Apocalipse, capítulo 19. E nas vestes, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos vivendo no tempo final, no último dia, onde o diabo estará encarnado em um homem deste tempo final. Mas, por outro lado, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, estará também encarnado em um homem. O Espírito Santo sobe das eras da igreja gentia, sobe a era da pedra angular e vem encarnado em um homem. Esse homem tem que ser um profeta. Esse homem tem que ser o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Esse homem tem que ser o anjo de Apocalipse capítulo 14. Versículo 7 ao 8, ou 6 ao 7, o qual vem pregando o Evangelho eterno a todo povo, nação e língua. E agora, vejam vocês, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Por isso é que também ele disse a seus filhos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui. E eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, depois destas que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. Agora ele nos mostrará, por meio da sua manifestação em carne humana, as coisas que hão de acontecer na era da pedra angular, no último dia. Todas estas coisas que hão de acontecer neste tempo final, que estão profetizadas na palavra profética no Antigo Testamento, e Novo Testamento, serão reveladas a todos os filhos e filhas de Deus, a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, vamos ler na página 256 do livro dos selos, onde nos disse, citando também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois, ou seja, entre o anticristo e Cristo. Notem, o anticristo vem sobre um cavalo amarelo, cores mescladas, misturadas. Um cavalo é uma besta e representa um poder. Um poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? Porque abrange o sistema político, os poderes nacionais, os poderes religiosos, os poderes demoníacos e demais poderes mesclados. Mas quando Jesus vier, ele virá sobre um cavalo de uma cor sólida, a palavra. Amém. Ou seja, que virá sobre o poder da palavra pura, sem mescla ou mistura alguma. Um poder. O poder da palavra. Esse é o cavalo branco do cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19. E agora, vimos que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19
é nada menos que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o qual 2000 anos atrás veio, vestido de carne humana também, em um véu de carne chamado Jesus. E neste último dia se fará carne novamente, e será a palavra encarnada em um homem deste tempo final, redimido pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso será a vinda deste anjo que era diferente dos demais, que forma o cabelo branco do Senhor nesta nuvem que forma o rosto do Senhor. Esta nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus do Arizona está formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que era diferente dos demais, o qual está aqui. Os outros anjos das 7 eras estão aqui, como também, vejam vocês, os 7 anjos das 7 eras estão aqui embaixo e o anjo que era diferente dos demais aparece aqui em cima. O anjo do pacto, o qual vem no último dia vestido de carne humana, vem velado em carne humana, em um homem deste tempo final. Isto é a palavra encarnada em um homem. E agora, olhem o que disse deste anjo que era diferente dos demais, o precursor da segunda vinda de Cristo. Página 469 do livro dos Cílios em espanhol disse: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Pareceu-me muito distinto dos demais. Se refere a este anjo. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhe que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Qual desses anjos foi o que levantou, que elevou o precursor da segunda vinda de Cristo e o colocou aqui nesta constelação de anjos? Foi o anjo que era diferente dos demais. Esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. Este anjo era diferente dos demais. Os outros 7 anjos eram anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Mas esse outro anjo mensageiro é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Lembram-se? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. A vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo de Jeová, vindo no último dia. E agora aqui aparece no céu, nas nuvens. Pois o Senhor Jesus Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem, onde? No céu. E aqui temos o sinal do Filho do Homem sendo visto no céu. E diz, e então se lamentarão todas as tribos da terra. E desde esse tempo para cá, as nações, as tribos da terra estiveram se lamentando. Foram problemas sobre as nações. Problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, problemas religiosos, problemas militares, todo tipo de problemas. Problemas de saúde também. E assim por diante. E problemas até no planeta Terra. Agora, podemos ver como temos a promessa da vinda do Filho do Homem e temos a promessa do sinal do Filho do Homem sendo visto no céu. São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E em todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, todas as nações. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
é visto primeiro onde? Nas nuvens do céu. Quem? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E depois de ser visto o sinal do Filho do Homem no céu, vem o ministério de Moisés e de Elias, que são os ministérios dos anjos do Filho do Homem. Desse momento em diante, esses ministérios estarão na terra em um trabalho em forma progressiva, até que, para o tempo final, os escolhidos tenham sido chamados e juntados e se tenha completado o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E então, Cristo terminará seu trabalho de intercessão no céu. Agora vejam vocês como também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. E aqui o temos manifestado. É este anjo que encontramos aqui, vindo vestido de uma nuvem formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e por ele mesmo. Pois ali estão os 7 anjos mensageiros e o anjo de Jeová, o anjo do pacto, todos em seus corpos teofânicos. Mas os 7 anjos mensageiros das 7 eras, para terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que tomar um corpo de carne, nascido de uma mulher. E por meio desse corpo de carne, tiveram seu ministério na era que Cristo os enviou, e foram chamados e juntados os escolhidos de Deus em cada era por meio do ministério desses 7 anjos mensageiros, que foram manifestados em carne humana, em cada uma destas 7 eras da igreja gentia. E agora, para os escolhidos do último dia, depois das 7 eras da igreja gentia serem chamados e juntados, tem que vir este anjo, o anjo forte, manifestado em carne humana, velado em carne humana e revelado em carne humana, chamando e juntando todos os seus escolhidos com grande voz de trombeta do evangelho do reino, eles revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, revelando assim o mistério de sua vinda e tudo que envolve sua vinda para este tempo final. E com esta mensagem do 7º selo, do anjo que era diferente dos demais, manifestado no último dia, velado e revelado em carne humana, os escolhidos de Deus são chamados e juntados nesse tempo final. Assim como cada era foi cumprida em cada território assinalado por Deus, a primeira era na Ásia Menor, a segunda na Europa, a terceira na Europa e na Hungria, na França e na Hungria, a quarta na Escócia e outro lugar, Escócia e Irlanda, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. E a esses lugares foi que Cristo enviou cada mensageiro correspondente a cada era. E agora nos resta somente a era da pedra angular, a qual vem o anjo do pacto, o anjo de Jeová, e tem que enviar um mensageiro a esta era. Esse mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual estará manifestado o anjo do pacto, no último dia, e através do qual estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, dando-nos a conhecer as que já estão cumpridas, nos revelando o mistério da sua vinda em carne humana no último dia e nos revelando todo o seu programa para este tempo final. E assim chamando e juntando os escolhidos e nos preparando para ser transformados e raptados, porque a fé para o rapto está no 7º
sétimo selo. A fé para o rapto está na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Aí está a fé para o rapto, e os trovões contêm a revelação do sétimo selo. Portanto, a fé para o rapto está nos trovões, e a dá os trovões. O que é que revelam os trovões? Revelam o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem. Revelam o mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais. Revelam o mistério da sua vinda em carne humana no último dia. Revela esse mistério à sua igreja no último dia. E assim como a vinda do anjo do pacto 2000 anos atrás, em carne humana, no véu de carne chamado Jesus como Cordeiro de Deus, nos deu a fé para receber nossa salvação, para receber o perdão dos nossos pecados e receber o Espírito de Cristo e assim obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico da sexta dimensão. Essa imagem de Deus, que é o corpo teofânico. E para o último dia, para receber a semelhança de Jesus Cristo, o corpo, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, sua vinda em carne humana será revelada à sua igreja. E assim nos dará a fé, a revelação para ser transformados e raptados nesse tempo final. E nos revela sua vinda como leão da tribo de Judá, como filho do homem e filho de Davi, em sua obra de reclamação. É a vinda deste anjo que era diferente dos demais, a vinda do anjo que tem o sétimo selo, a vinda do anjo que tem a segunda vinda de Cristo para ser cumprida na terra. E agora vimos o mistério deste anjo que era diferente dos demais, o qual levantou, arrebatou o precursor da segunda vinda de Cristo. E com sua vinda no último dia manifestada em carne humana em seu anjo mensageiro, no anjo de Jesus Cristo, nos revelará esse mistério tão grande e assim nos dará a fé para ser transformados e raptados no último dia. Assim está prometido e assim tem que ser cumprido neste tempo final. E isso será a luz resplandecendo neste tempo final. Ele foi a luz em sua vinda em carne humana 2000 anos atrás. E ele é a luz neste tempo final. Em sua vinda em carne humana, como ele prometeu. E é a palavra vindo no último dia, sendo cumprida esta palavra prometida para este tempo final. É a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. É a luz para um novo dia dispensacional e para um novo dia milenial, para trazer a vida eterna, fisicamente, os mortos em Cristo, pois ele disse, e eu os ressuscitarei no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E para nós, os que vivemos, ele disse que nos transformará e nos dará um corpo eterno, um corpo novo, imortal, incorruptível, um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma promessa para cada um de vocês e para mim também, porque eu também necessito um novo corpo, porque este que tenho é mortal, é corruptível e temporário. Mas ele me prometeu também um novo corpo, como a cada um de vocês também. E ele vem, o anjo do pacto, para nos dar esse novo corpo, nós os que vivemos e aos que partiram nas eras passadas, em sua obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Vimos a trajetória da luz desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Ele é a luz.
Ele foi a luz do mundo, Ele é a luz do mundo e Ele será sempre a luz do mundo. Portanto, como disse o profeta Isaías no capítulo 60, versículo 1 em diante. Assim disse Deus ao Israel celestial, que é a sua igreja, e ao Israel terreno, que é o povo hebreu. Levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória de Jeová nasceu sobre ti. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é a vinda do verbo, o anjo do pacto, a palavra encarnada em um homem. Mas este homem não é o Senhor Jesus Cristo. Este homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e na dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. Mas neste homem estará manifestado o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo, como a luz do mundo, como a luz do Israel celestial e do Israel terreno. Para quê? Para no programa da criação de uma nova raça, que começou com Jesus Cristo e que, por meio de Cristo, nos deu o corpo teofânico da sexta dimensão. Quando cremos em Cristo, o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão, parecido ao nosso corpo físico, mas de outra dimensão. Por meio da luz do mundo, que resplandeceu 2000 anos atrás, através de carne humana. O verbo feito carne, a luz que ilumina todo homem, veio a este mundo e resplandeceu por meio de carne humana. E ele prometeu que regressaria no último dia. Quem? O verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, e se vestiria de carne humana novamente. E isso é o verbo, a palavra encarnada em um homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E essa manifestação do anjo do pacto no anjo de Jesus Cristo é a vinda da luz para o Israel celestial e para o Israel terreno, para despertar todos os filhos e filhas de Deus neste último dia e iluminar o entendimento e a alma dos filhos de Deus, para poderem receber o corpo eterno e glorioso que Ele prometeu para todos nós no programa desta nova criação, onde no último dia nos criará o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. Porquanto será um corpo criado por Deus, será eterno, será glorificado e será um corpo para toda a eternidade. Um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando já estivermos nesse novo corpo, então veremos nosso irmão maior, nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico também. Seu corpo físico e glorificado, porque nós também teremos um corpo físico e glorificado e eterno, como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver quão importante é o sétimo selo. Esse anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia,
em carne humana manifestado em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Seu anjo não é o anjo do pacto. Seu anjo não é o Senhor, mas que ele somente é o instrumento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João o apóstolo, ao ver a manifestação do anjo do pacto de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, quis adorá-lo em Apocalipse capítulo 19, versículo 8 ao 10, e capítulo 22, versículos 6 ao 9, o anjo lhe disse que não o fizesse, que adorasse a Deus. E agora, isto mostra que este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, a não ser um profeta, um homem deste tempo final, que ministrou a João a revelação apocalíptica faz em torno de 2000 anos, ou seja, 1900 anos e algo ocorreu este grande evento da revelação de Jesus Cristo enviada por meio do seu anjo a João, o apóstolo. Foi por aí pelo ano de 95, por aí, Miguel? Durou uns 2 anos. Este anjo dando esta revelação a João, o apóstolo, nesta forma simbólica. Este anjo é um profeta, o profeta da era da pedra angular e da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Por isso, em sua vinda no último dia, na era da pedra angular, vem nos dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer conforme ao livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse estão desta forma simbólica todas estas coisas que devem acontecer no último dia, como também estão nesses símbolos as coisas que aconteceriam durante as 7 eras da Igreja Gentia. Portanto, as coisas profetizadas para as 7 eras da Igreja Gentil para o último dia, profetizadas no Antigo Testamento, estão contidas no livro de Apocalipse. E agora, se este anjo revelou a João o livro de Apocalipse, deve saber o significado deste livro. Portanto, em sua vinda do último dia, ministrando na era da pedra angular, estará nos dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia, contidas no livro de Apocalipse. E Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado para dar testemunho destas coisas que devem acontecer? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, as coisas que Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, que daria a conhecer quando disse, sobe aqui. E eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, agora, por meio do seu anjo mensageiro, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, são dadas a conhecer, porque nele estará Jesus Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo manifestado, falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Estará colocando na boca do seu mensageiro todas estas coisas que devem acontecer, e ele estará falando todas estas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 diz, E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou? Enviou seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E se encontrarmos este anjo mensageiro de Jesus Cristo, ele estará nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim estaremos entendendo, conhecendo todas estas coisas que estão profetizadas que devem acontecer no último dia. E assim estaremos obtendo o conhecimento da vinda do Filho do Homem, vestido de uma nuvem, o qual já se cumpriu e foi
seu cumprimento. Esta nuvem que apareceu no céu, formada por 8 anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja em seus corpos teofânicos, e o anjo que era diferente dos demais, o anjo do pacto em seu corpo teofânico também. E agora, o mistério da sua vinda à terra em carne humana também o dá a conhecer. O anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, por meio do anjo de Jesus Cristo, vem a revelação divina à igreja de Jesus Cristo, da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. É a vinda do anjo forte que desce do céu, a vinda do anjo que era diferente dos demais, a vinda do anjo de Jeová, que é Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em Espírito Santo, descendo do céu, e no último dia, vindo em carne humana. E isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, da qual disse o precursor da segunda vinda de Cristo: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E a palavra de Deus encarnada em um homem, o que é? Ele também disse: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. A vinda do Espírito Santo é a vinda do Verbo, porque o Verbo é o anjo do pacto, e o anjo do pacto é o Espírito Santo, porque é o varão vestido de linho que o profeta Ezequiel viu no capítulo 9 e também ouviu o profeta Daniel no capítulo 12 sobre as águas do rio. Esse varão, este homem da sexta dimensão, que é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, é quem vem manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Este é o véu de carne que ele estará usando neste último dia e, consequentemente, estará manifestado como leão da tribo de Judá, como filho do homem e filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E virá com um nome que ninguém entenderá, a não ser ele mesmo. E o revelará ao seu anjo mensageiro. E somente por meio da manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, poderemos conhecer o mistério da sua vinda e o mistério do seu nome novo. E sua vinda é a vinda da luz, do sol de justiça, vindo neste último dia. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, aqui no livro de citações, que contém uma passagem de uma mensagem pregada por ele, disse sobre a grande luz que virá. Disse, ele era a luz vindicada deste dia, vê? Mas há mais palavras que têm que ser vindicadas. Ele tem que vindicar mais palavras. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, seja cumprida, então a morte é sorvida em vitória, e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. E a última palavra que será cumprida será a palavra da promessa da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no último dia. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do verbo da palavra encarnada em um homem. E agora vimos este mistério de sua vinda. Na página 128 também nos disse
A palavra feita carne é a luz da era quando a veem. E também na página 85 do livro de Citações é dito que vem este anjo de Apocalipse, capítulo 10, vestido de uma nuvem com o arco-íris ao redor da sua cabeça. E aí temos a luz iluminando no céu como estava prometido. Agora podemos ver que este mistério da vinda da luz em sua trajetória, passando de era em era e de dispensação em dispensação, para este tempo final, vem a luz, o Verbo, que estava com Deus e era Deus e continua sendo Deus, vem no último dia manifestado. E isto é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, no último dia, para a bênção de todos nós. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Página 160 diz: e esta luz da tarde, certamente, a grande luz que virá quando Jesus mesmo será manifestado aqui na terra ou acima nos céus, levando sua noiva. Então o milênio começará. Agora vejam que a grande luz que virá é o que? A vinda do Senhor. Essa é a grande luz que resplandecerá nesse tempo final. E a verão resplandecendo os escolhidos de Deus na era da pedra angular. A era da pedra angular corresponde em seu cumprimento ao território latino-americano e caribenho. Aí é onde verão a vinda do Verbo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do Verbo, da palavra, do anjo do pacto, a palavra encarnada em um homem. Porque aí é onde Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro. E isso será a vinda do Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, como a luz deste tempo final, a luz do mundo para o povo hebreu e também para a igreja gentia. Ele continua sendo a luz do mundo para todos nós, para obter o programa de criação, vida física e eterna, neste tempo final, recebendo a transformação do nosso corpo e assim obtendo um corpo eterno e glorificado. E os mortos em Cristo obterão a ressurreição em corpos eternos, como Deus nos prometeu para este tempo final. Vimos a luz em sua trajetória. Começou no leste, com sua primeira vinda, e sua trajetória como o sol, que sai no leste, percorre o caminho do leste até o oeste, e no oeste se vê, pela última vez, a luz resplandecendo. Estamos vivendo no oeste, na parte latino-americana e caribenha. Já para os demais territórios, Ásia, Europa e América do Norte, Cristo resplandeceu por meio do mensageiro de cada era, a estrela por meio da estrela de cada era, na noite das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Mas agora, um novo dia está nascendo, um novo dia dispensacional e um novo dia milenial.
E quando nasce um novo dia, nasce o sol de justiça. E o sol de justiça é a vinda do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Suas asas são os ministérios de seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. E a vinda do sol é a vinda do Senhor. E por isso, no Monte da Transfiguração, seu rosto resplandeceu como o sol quando nos mostrou sua vinda com seus anjos, que foram ali Moisés e Elias. E em Apocalipse capítulo 1 e em Apocalipse capítulo 10 o encontramos também com seu rosto resplandecendo como o sol, porque é sua vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sol é o astro-rei, e a vinda de Cristo, anjo do pacto, no último dia, é como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, se representa sua vinda no sol, nascendo e resplandecendo na trajetória da luz. A trajetória da luz, que é Cristo, o anjo do pacto, desde Gênesis até Apocalipse. E agora, no meio do povo hebreu, os assentados em trevas, em sombra de morte, que viviam em Zabulon e Naphtali, diz que a luz lhes resplandeceu. E para este tempo final, os que habitam em trevas e sombra de morte na América Latina e no Caribe, luz lhes resplandece na vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Na trajetória da luz, que é o anjo do pacto, o verbo que estava com Deus e era Deus. E aquele verbo, que é a luz, viria a este mundo. E aquela luz verdadeira vinha a este mundo. Quando veio, em sua primeira vinda, era o anjo do pacto, o anjo de Jeová, velado em carne humana, no véu de carne, chamado Jesus. E volta ao verbo, a palavra, o anjo do pacto, no último dia, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E continua sendo a luz do mundo e a luz que ilumina todo homem. A luz que estava prometida que viria no último dia. E como viria? Em carne humana, em seu anjo mensageiro, manifestado o verbo, a palavra, o anjo do pacto, que é a luz do mundo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, na trajetória da luz, de Gênesis até Apocalipse. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, lhes dando testemunho de a trajetória da luz. E agora, onde estão os que veriam a trajetória da luz, a luz resplandecendo do último dia? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, vendo a luz resplandecendo neste último dia, vendo o verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, a palavra, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, e resplandecendo como o sol de justiça. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de a luz, o anjo do pacto resplandecendo neste último dia, na trajetória da luz. Que as bênçãos do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, resplandecendo neste último dia, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ele é quem nos levará, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, à luz.
é quem nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. E por isso vem essa luz verdadeira a este mundo neste tempo final. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.